Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo de número 5, Evangelho do apóstolo João, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1, nós vamos fazer a leitura nessa noite. O texto fala, João capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isto aconteceu num sábado. Amém? Quem já conhecia esse texto? A grande maioria já conhecia esse texto. Essa é uma passagem muito interessante. E quando eu estive, tenta dar um gásinho mais aqui no retorno só. Quando eu estive em Israel, eu tive a alegria, o privilégio de visitar esse lugar e conhecer esse lugar, o tanque de Betesda. E é um lugar sensacional. É um lugar maravilhoso, é um lugar de cura mesmo. Mas ao mesmo tempo, é um lugar de sofrimento. Ao mesmo tempo que é um lugar de cura, ao mesmo tempo que é um lugar da manifestação de curas e milagres, também ao mesmo tempo é um lugar de choro. Porque o texto fala que Jesus, ao entrar naquele lugar, ele viu dezenas e dezenas de pessoas. Eu não estou falando de 3 pessoas, de 5 pessoas ou de 30 pessoas. Eu estou falando de dezenas de pessoas que estavam ali, naquele lugar, esperando o anjo movimentar as águas. Eles estavam ali, e todas as pessoas que estavam ali, elas tinham alguma doença, alguma enfermidade. E a Bíblia, ela cita algumas dessas doenças. Uns eram cegos, outros eram mancos e coxos, outros paralíticos, outros eram surdos. E ali havia leprosos, todo tipo de pessoa enferma estava dentro daquele lugar, dentro daquele local conhecido como tanque de Betesda, perto da porta das ovelhas. Esse lugar ele tinha 5 entradas, e ali naquele lugar então a Bíblia fala que um anjo vinha, mexia as águas, e quando o anjo mexia as águas, o primeiro que se jogasse nas águas, ele era curado da sua enfermidade, independente da enfermidade que ele tinha. A pessoa que caía no tanque, que mergulhava no tanque, no momento que o anjo mexia a água, ele era curado. Interessante que Jesus, quando ele entra naquele lugar, ele enxerga essas dezenas de pessoas, essa multidão de pessoas que estavam ali atrás de uma cura, atrás de um milagre, atrás de uma transformação. Mas os olhos de Jesus se fixaram naquele paralítico. Os olhos de Jesus não se fixaram nas outras dezenas de pessoas e doentes que estavam ali, mas eles se fixaram nos olhos. A atenção de Jesus se fixou naquele paralítico, que a Bíblia nos conta que estava naquele estado há 38 anos. Você sabe o que é uma pessoa sofrer há 38 anos?
depender. Não havia acessibilidade, e para chegar no tanque de Betesda é um lugar difícil, gente. Você passa por alguns locais complicados, de degraus, de subida, de descida, é tudo terreno pedregoso, até chegar lá é uma caminhada difícil. Mas esse homem era levado, alguém levava, alguém fazia esse trabalho de levar esse paralítico até lá. O que me chama a atenção e o que me faz pensar é o que atraiu a atenção de Jesus para aquele homem. E eu fico pensando, um cego, mesmo com a sua limitação de enxergar, ele consegue andar. Um coxo, um manco, mesmo com as suas limitações, talvez com o auxílio de uma muleta ou de duas muletas, mesmo com as suas dificuldades, ele ainda consegue andar. Um surdo, mesmo sem ouvir, mas ele consegue ver a água mexendo, ele consegue andar até o tanque. Um leproso, mesmo com as suas feridas abertas, cheirando mal, ele consegue se jogar no tanque. Mas o paralítico não. De todas as pessoas enfermas e doentes, o paralítico é o único que depende de alguém, que necessita de alguma ajuda para poder se jogar nesse tanque. E o texto diz que ele está ali há 38 anos, esperando, aguardando esse momento de conseguir então entrar no tanque. O interessante é que ele sabia, esse paralítico, ele tinha a consciência, ele sabia que ele estava em total desvantagem dos demais. Ele sabia que ele, entre todos que estavam ali, talvez ele fosse o último a chegar no tanque. Ele sabia disso. Ele tinha essa consciência, por ser um paralítico e por depender de outras pessoas. Ele sabia que havia pessoas mais rápidas, havia pessoas que conseguiam caminhar e se jogar no tanque. Mas mesmo assim, presbítero Roberto, por 38 anos, ele ia até o tanque. Mesmo sabendo que ele estava em total desvantagem, ele ia. Mesmo sabendo que ele não ia conseguir entrar no tanque, mas ele estava lá. E uma das coisas que eu acredito, que Jesus, ao olhar para ele, Jesus viu nele, é algo chamado persistência, algo chamado fé. Eu acredito que Jesus, ao olhar para ele, a fé brilhou na vida daquele homem, a persistência brilhou na vida daquele homem, e isso chama a atenção de Jesus. Jesus olha para ele, e Jesus caminha até ele. Ele não sabe quem é Jesus. As pessoas que estão ali não falam no texto se elas reconhecem Jesus, mas o texto deixa claro que ele não reconhece Jesus, não sabe quem é Jesus. E Jesus então chega perto dele. E quando Jesus chega perto dele, talvez para ele era mais uma pessoa das tantas que se aproximam dele. Quantas e quantas pessoas se aproximavam de Jesus, se aproximavam daquele homem, daquele paralítico, para lhe dar uma esmola, para lhe dar uma ajuda, para lhe deixar um dinheiro, para lhe dar um alimento. Quantas pessoas se aproximavam dele somente por misericórdia, porque as pessoas, quando elas enxergavam um paralítico no estado que esse homem estava, de uma maca, ele era carregado em cima de uma maca. Quando as pessoas olham para uma pessoa nessa situação, elas têm um sentimento de comiseração, elas têm um sentimento de pena, e elas têm dentro do seu coração o desejo de ajudar de alguma forma. E muitas pessoas acreditam que ao ajudar um paralítico daquela maneira, estão também recebendo uma bênção de Deus. Então talvez quando Jesus se aproxima dele, é só mais um dos tantos que se aproximam durante os dias, durante esses 38 anos.
Sinceramente, eu não sei qual é o objetivo, qual é a razão, o porquê que Deus usava esse método do anjo balançar a água e o primeiro que se jogasse ser curado. Eu não encontro essa resposta, eu não sei o porquê que isso acontecia, mas um dia quando eu chegar no céu eu vou perguntar para o Senhor: Senhor, por que tu fazia isso? Eu não consegui entender o porquê, eu não tenho essa explicação para você. O que eu sei é o que o texto diz: quando o anjo mexia as águas, o primeiro que se jogasse ali era curado. Mas um dia eu vou perguntar para Jesus, amém? Quando eu chegar lá eu vou perguntar: Senhor, por que isso acontecia? E quem quiser saber, eu vou estar na Rua de Ouro, na primeira árvore à direita, pode me encontrar lá, que eu vou estar lá dando a explicação do porquê que o anjo mexia a água e por que Deus decidiu que era assim. Quem é que vai estar lá? Amém. Tem uma galera que vai estar lá junto, amém. Podemos marcar um PL lá, gente. Um PL espiritual, um PL de Deus, né? Um PL servido pelo próprio Senhor. Deve ser maravilhoso, né? Não é essas linguicinhas baratas nossa aqui, não. É um banquete preparado pelo nosso Senhor para cada um de nós. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre a cura. A cura de um homem, a cura de uma pessoa debilitada, a cura de alguém. E eu quero usar o texto desse paralítico como base, como exemplo para cada um de nós. Porque a enfermidade desse homem não estava fixada somente no seu físico, mas a enfermidade deste homem também era uma enfermidade emocional. E eu vou mostrar para você no texto isso. Interessante que quando nós falamos de doenças, nós não estamos falando somente das doenças visíveis, daquelas que nós conseguimos enxergar, daquelas que nós conseguimos ver, mas eu estou falando também das doenças, das enfermidades, que não estão somente no campo físico, mas elas também estão no campo psíquico, que são as doenças que nós conhecemos como doenças psicossomáticas, e hoje isso já está totalmente definido pela medicina. Eu quero ler um artigo para você, nosso pessoal da mídia, eles vão colocar aí, um artigo de uma psicóloga chamada Tayana Broto, e eu queria que você lesse comigo esse artigo sobre doenças psicossomáticas. O que significa psicossomático? Significa no grego alma, psique, e o corpo soma, por isso psicossomáticas. Portanto, a doença que tem origem na alma ou na mente e termina em se manifestar em nosso organismo, no corpo. Então é uma doença que começa na mente, que começa aqui no nosso psique, e ele se demonstra, ele se manifesta no nosso corpo. Vamos adiante? As doenças psicossomáticas estão relacionadas ao controle das emoções, sentimentos e ao modo de pensar. As emoções incontroladas e os pensamentos negativos desencadeiam desequilíbrios mentais que consequentemente sobrecarregam as funções orgânicas e atrapalham o funcionamento do corpo. Tayana Broto. E eu não vou me deter nesse assunto de doenças psicossomáticas, porque nós temos pessoas mais qualificadas para isso. Eu podia chamar a Simone aqui, que está se formando em psicologia, para nos falar sobre as doenças psicossomáticas. Podia chamar a Renata aqui, que é psicóloga, para estar nos trazendo um ensino sobre as doenças psicossomáticas. O Caleb, que está se formando. Quem mais está fazendo psicologia aí, que eu me esqueci? Isso aí já era. Isso aí eu já abri mão já. A Gabi, né? A nossa Gabi, né? Um dia, quem sabe. O Tiago nos devolve. Não, o Tiago venha, devolva não. Não queremos devolução da Gabi. Queremos o Tiago junto. Amém? Eles poderiam, com muita mais clareza, com muita mais tranquilidade, com muita mais liberdade, porque eu falo isso de forma tensa, porque eu não tenho conhecimento profundo disso, mas eles têm. Mas o foco não é ensinar psicologia hoje aqui. O foco é nós entender que as doenças psicossomáticas, elas existem.
E quando elas se manifestam na nossa mente, quando elas acontecem dentro da nossa mente, elas vão se manifestar no nosso corpo físico. E por várias vezes no gabinete pastoral eu já atendi pessoas, e eu conversar com elas, e as pessoas elas vão atrás de um auxílio espiritual, e quando nós começamos a conversar com ela, nós temos o entendimento que aquele caso não é somente espiritual, mas que essa pessoa precisa também de um acompanhamento profissional, um acompanhamento psicológico. E são várias as pessoas que nós conhecemos e que passam pelo gabinete pastoral, que são levadas, levadas pelo pastor a um atendimento também psicológico, frisando que os dois andam juntos, o espiritual e o psicológico. E se porventura alguns de vocês um dia precisar de um psicólogo, você, pelo amor de Deus, procure um psicólogo cristão, porque somente um psicólogo cristão, ele vai direcionar você, ele vai conseguir cuidar você, dando um direcionamento dos caminhos do Senhor. Não adianta você querer fazer terapia de casal com psicólogo que não é cristão. Eu conheço vários casais que eles vão por terapeuta, eles chegam lá com problema no casamento, e eles terminam separados, um para cada lado, porque o terapeuta diz: vocês têm que ser felizes, e vocês só vão ser felizes longe um do outro. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele tem o poder de restaurar todas as coisas. Não há situação, escute, não há situação que Deus não possa restaurar. Não há. Ah, pastor, mas é difícil. Talvez pelo orgulho do coração humano, talvez pela falta de busca do Senhor, talvez pela falta de desejo do homem ou da mulher, mas não há situação que Deus não possa transformar. O primeiro caminho é o pastor. A sua primeira busca tem que ser essa. A sua primeira busca tem que ser o socorro na igreja. A sua primeira busca tem que ser o socorro no Senhor. Depois que você receber o socorro no Senhor, aí sim, aí você pode andar por outros caminhos, mas o primeiro socorro, a sua primeira busca tem que ser no Senhor. Tem que ser assim. Quando a gente inverte esse valor, sabe o que acontece? Porque tem pessoas que invertem isso, vão em psicólogos, vão em terapeutas, vão em clínicas, vão fazer um monte de coisa aí fora, não adianta nada, depois eles voltam para a igreja. Pois é, pastor, não deu certo, e nós começamos a direcioná-los nos caminhos do Senhor, e dá certo, e elas dizem assim: gastei um dinheiro aí fora que não era necessário. E eu digo: não, você abençoou um psicólogo por aí, você tinha mais que fazer isso mesmo. O teu primeiro socorro, ele é no Senhor, é dele. O salmista diz: elevo meus olhos para o monte e me pergunto: de onde me virá o socorro? A Bíblia não diz do psicólogo, do médico, do terapeuta. A Bíblia diz do Senhor. Então a tua primeira busca tem que ser em Deus. A tua primeira busca tem que ser no Senhor. E muitas vezes, como eu estava dizendo para você, nós identificamos que a pessoa ela precisa de uma ajuda maior. A Simone ainda não é psicóloga, mas ela atende dezenas e dezenas de pessoas como pastora, pessoas com problemas no seu psique, pessoas com problemas na área psicológica, na área emocional. Ela atende como pastora, mas daqui uns dias ela vai estar atendendo como psicóloga. Já estou fazendo o caminho já, gente. Eu vou ser o secretário dela. Se quiser marcar uma hora, né? E nós identificamos várias pessoas assim. E o que acontece quando é identificado isso? Quando a pessoa ela tem problema no seu psique, na sua vida emocional, quando ela tem alguma situação difícil, eu me pergunto: como que uma pessoa com problemas psíquicos, com problemas emocionais, ela consegue adorar a Deus na sua totalidade? Como?
Como com uma pessoa que não consegue perdoar, que não consegue liberar o perdão, que não consegue conviver com outro, consegue chegar na presença de Deus e entregar o seu tudo para Deus. Como a palavra diz, adorar a Ele em espírito e em verdade. Eu não consigo, a pessoa não consegue. Uma pessoa que ela tem problemas de depressão, de ansiedade, o último lugar que ela quer estar é no meio de pessoas. Ela quer estar sozinha, trancada num quarto, sem ver ninguém. Uma pessoa que ela tem o desejo suicida, de tirar a sua vida, a última coisa que ela quer é que alguém chegue para ela e diga: a vida é linda, olha que maravilha é esse mundo. Porque para ela o mundo não é uma maravilha, para ela o mundo é um peso, ao ponto de ela não querer estar mais no mundo. Então às vezes nós não sabemos como tratar. Deus coloca profissionais no nosso caminho para cuidar dessas pessoas. É impossível uma pessoa com um problema desse conseguir pegar a Bíblia e compreender a palavra na sua essência, ao ponto de ser transformada. Ela não consegue. Uma pessoa com problemas no seu psique, ela não consegue entrar num culto como esse e se concentrar ao ponto de permitir que o Espírito Santo de Deus entre no seu coração e transforme a sua vida. É difícil. Estamos falando de algo psicológico. Uma pessoa nessa situação, ela tem as suas limitações, ela tem as suas debilidades. Então quando nós estamos falando de enfermidades, de doenças, de curas, eu estou falando daquelas que são manifestas no campo físico, como uma lepra, como uma enfermidade do nosso corpo, mas estou falando também daquelas que são psicossomáticas, que são originadas na alma, na mente. E se tem uma coisa nos dias de hoje que tem acontecido, e cada vez mais, o número aumenta cada vez mais, é pessoas com problemas na sua mente, na sua alma. Nunca se viu tantos psicólogos sem horário para atender. Às vezes você, para conseguir uma consulta com um psicólogo, você demora 3, 4 semanas, porque não tem mais horário. Você conversa com 10 pessoas, a cada 10 pessoas que você conversa, no mínimo 2 ou 3 passaram ou passam por um psicólogo. Porque os problemas são tantos. Ainda mais depois dessa pandemia que nós tivemos do Covid. As pessoas ficaram dependentes de abrir o seu coração, de falar, de conversar, de expressar. Mas uma coisa a Bíblia deixa clara para mim e para você nessa noite: Deus, Ele se importa com o nosso emocional. Deus, Ele se importa com a nossa alma, e Ele deixou isso escrito para nós. Ele escreve em Mateus capítulo 10, versículo 28, Ele diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, e não podem matar a alma, mas antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo. O Senhor, Ele não está preocupado com o corpo. Ele diz: não tenham medo de quem pode destruir o corpo, mas se preocupe com quem pode destruir a alma. Olha a palavra do Senhor, olha a preocupação de Deus com a gente. O corpo não tem muito problema não. Não tenha medo desse que pode destruir o teu corpo, mas cuidado. Preste atenção com aquilo que pode destruir a sua alma. Olha a importância que Deus dá para isso. Nós temos alguns homens de Deus, e quando a gente vai para o Salmo 42, a gente se encontra com Davi, e ele está discutindo com quem? Com a alma dele. Ele começa a discutir com a alma dele. Eu fico tentando imaginar, eu acho que ele está falando sozinho, eu acho que ele está falando no espelho, sei lá. Ele diz assim no Salmo 42, 11, ele diz assim: por que você está tão triste, ó minha alma? Está falando com a alma dele. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ele está conversando com a alma dele. Por que está desse jeito, alma?
Ele diz: ponha a sua esperança em Deus. Davi dando conselho para a sua própria alma: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Você acha que Davi é fichinha para ele isso? Quando ele fala esse salmo, ele está há 13 anos fugindo de Saul. Eu falei 13 anos. Ele não está um dia, há 2 dias, ele está há 13 anos, pelas colinas, pelas montanhas, pelas cidades fortificadas, fugindo de Saul, fugindo, 13 anos. A alma dele estava com problema. O rei de Israel tinha sido ungido já como rei, é fugitivo por 13 anos. Você acha que é barbada? Aí a gente passa pelo salmo e lê como se Davi tivesse acontecido tudo em 1 ano na vida dele. Ele está 13 anos fugindo, 13 anos perturbado, 13 anos ansioso, 13 anos sem saber que a qualquer momento, sabendo que a qualquer momento Saul podia chegar para matá-lo. Você acha que é fácil? Você consegue entender Davi falando com a alma dele: ô minha alma, nós estamos há 13 anos fugindo, mas por que tu está desse jeito? Confia em Deus. Mesmo há 13 anos fugindo, tenha esperança em Deus, porque nós vamos o louvar. O nosso Salvador é o nosso Deus. Não vamos desistir, não vamos se entregar para os homens. Não vamos. Faz 13 anos, e se nós tiver que fugir 20, a gente foge. Se nós tiver que fugir 30, a gente foge. Mas nós não vamos abandonar, nós vamos louvar a Deus. Vai chegar o dia do refrigério, vai chegar o dia que nós vamos ser livres de Saul, e não vamos precisar mais fugir. É isso que ele está ministrando para a alma dele. Davi, ele foi um dos primeiros psicólogos que existiu. Ele conseguiu dar consulta para ele mesmo. Tremendo isso. E eu poderia citar aqui, irmãos, vários outros personagens bíblicos que tiveram problemas na área psicológica. Se você falar com o pessoal do curso IBBC, do nosso seminário IBBC, eles vão falar para vocês de Jeremias. Pensa bem, um profeta, aonde o seu povo rejeitou a sua palavra, o seu povo perseguiu, o seu povo bateu nele por 2 ou 3 vezes. Quando ele profetizava, o povo mandava ele ficar quieto. Quando ele quis casar, Deus disse para ele: tu não vai casar. Ixi, já dei spoiler já da lição de amanhã. Isso é que dá, pastor da aula de teologia, isso aí. Já dei spoiler da aula de amanhã. Eles têm uma lição de casa amanhã, gente. Mas eu não disse a resposta ainda. Imagina Jeremias. Tinha problemas. Ele reclamava. Ele se queixava, ao ponto dele escrever um livro só de lamentação. Lamentações de Jeremias. Poderíamos falar de Elias, homem forte e corajoso que enfrenta a espada 450 profetas de Baal. Ele vai lá, mata eles, a espada. Mas aí uma mulher, que nem foi conversar com ele, mandou um recado. Ela manda um recado e diz assim: amanhã, nessa hora, eu já vou ter acabado contigo. Ele enfrenta 450 profetas com espada, mata eles. E foi um recado de uma infeliz, de uma Jezabel. Bota ele no deserto, bota ele na caverna, e ele chega para Deus e diz assim: Senhor, tira a minha vida. Problemas na alma. Podia falar de Jonas, nós falamos hoje de Jonas, né? Não queria pregar em Nínive, não queria que o Senhor salvasse o povo. Aí ele vai, ele prega, ele é obrigado aí, o peixe vomita ele lá em Jonas, lá em Nínive. Ele tem que falar, ele tem que pregar, ele tem que falar do evangelho.
precisava de 3 dias, ele faz isso em um dia só, correndo, mal feito. Mas o povo se arrepende, o povo se humilha, o povo se arrepende de seus pecados, mas ele está lá se queixando, dizendo: eu sabia que tu ia perdoar eles, eu sabia que tu é um Deus bondoso, eu sabia que tu ia fazer. Ele está com problemas, porque ele não queria perdoar. Na visão dele, na cabeça dele, Deus tinha que castigar, Deus tinha que fulminar, Deus tinha que matar tudo. Não, Deus perdoou. Nós podíamos falar de Noemi, que sai da sua terra com o seu marido, vai para uma terra distante, tem seus filhos, daqui a pouquinho o marido morre, um filho morre, o outro filho morre, e ela está numa terra sozinha, sem ninguém, volta para sua terra natal, sem nada. Essa mulher tinha tudo para desistir. Nós podíamos falar de Ana, que ia no templo toda vez, todo ano, adorar o Senhor, e quando ela estava lá chorando na presença de Deus, pedindo um filho, o sacerdote dizia: tu está bêbada? Como que uma mulher dessa se sentiria? Nós podíamos falar de Moisés. Gente, falar de Moisés é tremendo, porque Moisés, ele se queixa da ingratidão do povo. E a Bíblia fala que Moisés, ele reclamava copiosamente, ele reclamava em excesso, constantemente, copiosamente ele reclamava, em excesso, abundante, de muitas formas, de muita maneira ele reclamava. E quando você vai lá em Êxodo 32, você vai ver Moisés se queixando do pecado do povo, Moisés pedindo para Deus: risca o meu nome do livro. Moisés falando com Deus. Mas o contexto da palavra de Moisés fala que por várias vezes o Senhor confortou, ao longo da árdua jornada de Moisés, Deus confortou Moisés. Várias vezes Moisés teve problema no seu psique. Se fosse nos dias de hoje, nós íamos mandar Moisés para o psiquiatra. Escute com muita atenção o que o pastor vai dizer para você nessa noite. Deus deseja curar as nossas vidas nessa noite. Deus deseja. Independente do tempo que você está esperando uma cura. Talvez você olhe para a sua situação hoje, e eu não sei se o seu problema é físico, se a sua enfermidade é física, se a sua enfermidade é num órgão, ou se o seu problema é no seu psique. Eu não sei se você está com dificuldade de perdoar alguém, de liberar o perdão a alguém, de aceitar alguém, de se perdoar pelos erros que já cometeu. Eu não sei se você está em depressão, se você está em ansiedade, se você está tomando remédio para dormir, se você não consegue fazer mais nada na sua vida sem o uso de um remédio. Eu não sei, talvez eu estou falando para pessoas aqui que já estão há 10 anos, há 15 anos, há 38 anos como esse paralítico. Pessoas que estão só sobrevivendo a cada dia. Escuta, hoje o anjo vai agitar as águas, e se você mergulhar nessas águas, você vai ser curado pelo Senhor Jesus. Pastor, mas se não der tempo de mergulhar as águas, fica tranquilo, porque Jesus, ele está aqui, e ele pode te curar sem o agitar das águas. Aleluia. Eu ia pregar uma outra palavra hoje. Interessante que é a segunda vez que acontece esse mês isso. Aconteceu com a consagração dos líderes e aconteceu hoje. Outra palavra totalmente diferente. E Deus dizia: eu quero curar o meu povo. Eu quero curar as feridas do corpo e da alma. E eu disse: amém, Senhor. Se tu quer fazer isso, quem sou eu para dizer que não? Só me dirige por onde que eu vou. E eu quero dar dois direcionamentos para você nessa noite, para sermos curados do Senhor, tanto no corpo físico, quanto no nosso corpo espiritual. Primeiro deles, nós precisamos aprender a falar com Jesus, sabendo que Ele já conhece e pode curar o nosso físico. Precisamos aprender a falar com Jesus, sabendo que Ele já conhece e que Ele pode curar o nosso físico.
Jesus chega para aquele homem quando, versículo 6 de João 5, versículo 6, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? Foi a pergunta de Jesus para aquele homem: você quer ser curado? Queridos, Jesus já sabia do problema que aquele homem tinha. Jesus já sabia que ele era um paralítico. Jesus sabia que ele estava à beira do tanque, esperando a água agitar, para ele mergulhar e ser curado. Jesus sabia que ele queria ser curado. Jesus entendia isso, Jesus sabia disso. Mas Jesus chega para ele e pergunta: você quer ser curado? É isso que você quer? Aquele homem olha para Jesus, deve ter dito: você está brincando? É sério isso? O que ele tinha que fazer? Ele tinha que olhar para Jesus e dizer: quero. Eu estou com problema no meu físico, eu estou com debilidades, eu não caminho, faz 38 anos que eu estou aqui esperando uma cura. É claro que eu quero ser curado. Essa tinha que ser a resposta dele. Jesus, ele conhece os nossos problemas, ele conhece a nossa vida. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz que nada estão oculto aos olhos de Deus. Até um fio de cabelo que caia da nossa cabeça, o Senhor sabe, o Senhor conhece. A gente não vê cair, mas Deus sabe que caiu. Ele sabe tudo que nós precisamos. Ele sabe todo o caminho que nós precisamos. Ele sabe até onde vai a nossa fé. Ele sabe até onde a gente aguenta. Só que muitas vezes o nosso vitimismo, a nossa maneira de agir, a nossa forma de enxergar Deus impede a ação de Deus. Jesus chega e pergunta: você quer ser curado? E ele olha para Jesus e diz: ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Foi isso que Jesus perguntou para ele? Mas o vitimismo faz isso. A pergunta de Jesus foi específica, mas a resposta foi aleatória. A pergunta às vezes de Jesus para nós é tão simples, é tão prática, é tão normal. É só não responder da forma certa. Quer ser curado? Eu quero, mas o problema todo são eles. Quer ser curado? Ninguém me ajuda. Quer ser curado? Ninguém estende a mão para mim. Quer ser curado? Ninguém me leva no culto. Quer ser curado? Ninguém me traz uma cesta básica. Quer ser curado? Ninguém me leva no médico. Quer ser curado? Ninguém dá atenção para mim. Vitimismo. Muitas pessoas se colocam dentro de um vitimismo, porque elas querem que as pessoas sintam pena delas. Muita gente não tem problema nenhum, mas elas se ficam de vítima, elas se fazem de doente muitas vezes, para que os outros fiquem na volta. Tá bem? Tem pessoas que a gente chega e pergunta: ih, meu irmão, como é que tá? Tá bem? Ai, pastor, que luta. Ai, que difícil, tá, pastor? Que cruz pesada. Se você perguntar 30 vezes no mês, as 30 vezes ele vai dizer que está difícil, que está mal, que está ruim. Ora falamos, ora profetizamos. Tem pessoas que a gente sabe que passa por um trabalhão. Tem gente que a gente sabe que está mal.
cheguei na casa da irmã Margarita essa semana. Irmã Margarita, não é a irmã Margarida do pastor Paulo, é a irmã Margarita, mãe da nossa irmã Cirlei, vó da Juni. Passou 4 meses no hospital, 3 meses no hospital. Entrou no hospital caminhando, saiu do hospital totalmente paralisada, em casa, em cima de uma cama. A recém está começando a movimentar as mãos novamente. E quando eu chego para ela, eu chego diante dela e digo: minha irmã, como é que a senhora está? Estou bem. Não se mexe, não fala, não levanta, usa fralda, depende de todo mundo. Estou bem. Aí chego para os irmãos que tem toda a força para trabalhar, a saúde, como é que está? Ai, estou mal, não aguento mais. Estou pensando até em desistir da igreja. Desiste para você ver a furada que você vai entrar. Desiste de Deus para você ver aonde você vai se meter. Nós precisamos reconhecer quem realmente pode nos ajudar. Ele olha para Jesus e ele não reconhece Jesus. Você vem aonde hoje? A busca de que hoje? Para encontrar quem hoje? Jesus está aqui. Se você veio à busca dele, se você veio para encontrar ele, ele está aqui. O teu primeiro socorro é Jesus. O teu primeiro auxílio é Jesus. A tua primeira iniciativa tem que ser Jesus. Olha para quem está no seu lado e diga assim: irmão, mas com autoridade. Fala meio bravo assim: irmão, os maridos aproveitam agora. Irmão, a tua primeira opção tem que ser Jesus. Jesus na veia. Tem que ser Jesus. Jesus não pode ser o segundo, não pode ser o terceiro, não pode ser a sobra. Ele tem que ser a primeira opção. Corre para Jesus. Cadê o Felipe? Vem cá, Felipe. Se tu não era pregador, tu vai te tornar pregador agora. Libera o microfone aqui que o Felipe vai falar. Esse cara aqui não era para estar caminhando, gente. Ele não era para estar se mexendo. Fala aí, Felipe. Paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, Deus é bom. Amém. Amados, vou compartilhar assim rapidamente um testemunho que aconteceu comigo. E há mais ou menos 3 anos e meio atrás, eu fiquei paralisado, braço, perna, não conseguia falar. E fomos fazer alguns exames e recebemos assim um diagnóstico mundano, pior possível. Eu estava com esclerose múltipla. É uma doença que ataca os neurônios. E meu médico disse assim: cara, eu vou ser sincero com vocês, em muito pouco tempo você vai depender de muleta, você vai depender de cadeira de roda. E eu fiquei pensando assim: isso não é para mim, eu sirvo a Deus, eu não posso aceitar isso na minha vida. E a gente começou o tratamento, tudo, os remédios eram caríssimos, a gente ganhou do Estado, R$7.000 cada caixinha com 30. Era uma caixinha por mês, nós ganhamos. E eu disse: não, eu não quero isso para mim. Eu creio num Deus poderoso, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que não existe impossível, Ele faz o impossível. E eu falei com o pastor, e o pastor disse: segunda-feira, Felipe, vem aqui de manhã, nós vamos começar uma campanha por você. Cada dia um irmão orou por mim. Eu agradeço a todos os irmãos que oraram por mim. E graças a Deus eu fui curado. Eu não tomo meu remédio, eu não preciso fazer uso de medicação. Aquela pessoa que era para estar numa cadeira de roda com uso de muletas está aqui. Amém?
Glória a Deus, é para a glória de Deus. Aleluia! Graças a Deus. Glória seja dada a Deus. Eu queria que o teu médico tivesse assistido essa live agora. Manda para ele o link. Tá aqui o homem de cadeira de roda e de muleta, gente. Ficou bravo contigo? Amém. Que ele fique bravo e não Jesus. Amém. Deus te abençoe, Felipe. Corre para Jesus, irmão. Esclerose múltipla, doença degenerativa. Não tem o que fazer. Pouquinho tempo o médico até que foi legal com ele, deu uma, né? Pois é, daqui a pouco tempo. Não, daqui a pouquinhos dias tu vai estar numa cadeira de roda, dependendo de tudo, de todo mundo, usando fralda. Tá usando fralda, irmão? Não. Deus cura, irmãos. Deus cura o físico. Deus cura o físico. Quarta-feira, o irmão, como é que é o nome do irmão? Osvino testemunhou aqui uma cura no braço. O médico queria fazer uma cirurgia. Ele, não fazer cirurgia nada, nós vamos receber oração na igreja. Recebeu oração na igreja, Deus curou. A glória de quem? Quem curou? Jesus. Quem orou por ele? Nem sei. Quem orou pelo Felipe? Não importa, porque a glória é só do Senhor. Não interessa quem é que orou, quem é que ungiu, quem é que botou a mão. Se não tivesse ninguém, as pedras iam clamar pelo Felipe. Precisamos aprender a falar com Jesus sabendo que Ele já conhece e que Ele pode curar o nosso físico. Eu não sei qual é o diagnóstico que você tem do médico. Eu não sei o que Ele prescreveu. Eu não sei o que Ele disse para você. Eu não sei o que o médico colocou naquela receita que fica prendida lá na farmácia. Aquela tarja preta. Aquele diagnóstico que diz câncer, linfoma, sei lá o que mais do inferno. Eu não sei o que eles escreveram ali, mas Jesus está chegando do teu lado. Talvez você está na beira do tanque hoje, e talvez você diga: ninguém me ajuda, ninguém está fazendo nada por mim. Jesus está aqui, irmão. Não é só para te ajudar, não, é para te curar, para te transformar, para mudar a tua vida. Jesus está aqui nessa noite, Ele não quer balançar água, não, Ele quer te curar. Ele quer dizer para você: pega a tua maca, anda, levanta. Segunda coisa que eu quero ensinar para você nessa noite: precisamos aprender a falar com Jesus sabendo que Ele já conhece e pode curar a nossa alma. Ele pode curar o físico. Filipe é testemunha disso. Mas Ele pode curar também a nossa alma. Versículo 7. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Eu não sei se você já se sentiu assim alguma vez. Eu não sei se você já teve a experiência de se sentir escanteado, de se sentir esquecido, de se sentir abandonado. Eu não sei se alguma vez você já enfrentou a sensação de se sentir desprezado, de se sentir desvalorizado. Eu não sei se você já experimentou isso alguma vez na sua vida, ou qualquer outro sentimento ruim. Mas a pergunta crucial nessa noite é: o que você fez com esses sentimentos? Aonde você colocou eles? Aonde você guardou o sentimento de desvalorização? Aonde você guardou o sentimento de abandono?
Tem pessoas que foram abandonadas pelo pai, foram abandonadas pela mãe, foram abandonadas pelo marido, foram abandonadas pela esposa. Aonde você guardou o sentimento? Na alma, no coração, feridas da alma. Pessoas que não conseguem mais estar entre pessoas porque não conseguem acreditar mais numa amizade, porque foram traídas. Pessoas que não conseguem entrar mais num relacionamento porque sofreram um relacionamento abusivo, porque passaram maus lençóis em relacionamentos passados e não conseguem se abrir para um novo relacionamento, porque trazem feridas, porque vivem no passado. Aonde você colocou todos os sentimentos ruins e negativos da sua vida? Sabe onde que a gente guarda tudo isso? Na alma, na mente, no coração. A gente usa, não consigo esquecer, pastor. Não consigo perdoar, pastor. Não consigo, de jeito nenhum, pastor, eu não consigo. Enquanto você dizer que não consegue, é como aquele homem na beira do tanque reclamando que ninguém ajuda. Existem 3 coisas que geram doenças na nossa alma. 4 coisas que geram doença na nossa alma. A primeira delas, a mágoa. A mágoa gera uma doença terrível. Geralmente, a mágoa, ela é gerada por uma ofensa que alguém fez contra nós. Ela gera uma doença terrível. Pessoas que foram ofendidas, envergonhadas de alguma forma, gera uma mágoa dentro da sua alma. Essa é a primeira doença da alma, mágoa. Segunda doença da alma, o ressentimento. São pessoas que se caracterizam pela existência de mágoas, de rancores, de angústia dentro delas. Elas são ressentidas com tudo e com todos. É ressentida com fulano, com ciclano, com beltrano, com a igreja, com o pastor e até mesmo com Deus. Doença da alma. Terceira doença, a falta de perdão. Irmão, o que é o perdão? Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, de se livrar de uma ofensa, de se livrar de uma dívida. É um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor, ou qualquer outro sentimento negativo da minha vida. Isso é o perdão. Ok? Certo, irmãos? Dá um joinha, hein? Isso é o perdão. O que é a falta de perdão, pastor? É quando eu não quero me livrar de uma culpa, é quando eu não quero me livrar de uma ofensa, é quando eu não quero me livrar de uma dívida, é quando eu não quero que a minha mente elimine toda mágoa, todo rancor, todo ressentimento que está lá dentro. A falta de perdão é isso. Eu não quero largar essas coisas, eu não quero me desprender dessas coisas. Doença da alma. Tem pessoas aqui nessa noite que não conseguem liberar o perdão para quem te ofendeu, para quem foi mal contra você, para quem te abandonou. Tem pessoas que estão aqui, ou que vão ouvir essa mensagem, que não conseguem mais viver felizes, porque trazem ressentimentos, rancor do passado. Há anos, indo para o tanque, e voltando do tanque, indo para o tanque, e voltando do tanque. Há anos, vendo o Felipe ser curado. Há anos, vendo o João ser curado. Há anos, vendo a Aline sendo curada. Há anos, vendo a Joana sendo curada. E você há anos, indo e vindo, e nada mudando na sua vida. Por quê? Tua alma está machucada, está ferida. Jesus está aqui. Quarta doença da alma, culpa. A culpa é a responsabilização por uma ação,
ocasionada por um dano ou por um prejuízo. E ela carrega isso. Ela se culpa por algo que aconteceu. E mesmo que o mundo inteiro diga não foi culpa sua, dentro dela, ela carrega um sentimento de culpa. Deus quer livrar você desse sentimento hoje. Davi, irmãos, no Salmo 51, Davi, ele diz que por causa da culpa, o seu corpo definhava. Por causa da culpa do seu pecado. Então a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão, a culpa causam doenças terríveis na nossa alma. E nós fazíamos como? Como paralítico. Ninguém me ajuda. Ninguém estende a mão para mim. Ninguém faz nada por mim. Ou seja, a culpa de eu não ser curado é dos outros que pulam primeiro. Pastor, a culpa de eu ser assim é daquele homem que destruiu a minha vida. Pastor, a culpa de eu ser assim é daquele pai que me abandonou, daquela mãe que me deixou na casa de outro. Pastor, o motivo de eu ser assim é porque alguém me desprezou, porque alguém me deixou, porque alguém mentiu, porque alguém inventou algo contra mim. Essa é a culpa de eu ser assim, pastor. A culpa não é minha. Ei, Jesus quer curar a nossa alma nessa noite. E Ele só pode curar a sua alma nessa noite se você permitir Ele entrar lá e curar. A grande razão que leva as pessoas a adoecerem emocionalmente é a falta do perdão. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Profeta Miqueias, profeta na época que as tribos foram divididas. Ele diz: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esquece a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Esse é Deus, gente. Tem prazer em mostrar amor para nós. Mas sabe o que Ele diz? De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás, preste atenção, e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Sabe o que isso está querendo dizer para nós? Sabe o que significa as profundezas do mar aqui? Lugar de esquecimento. O Senhor pegará as ofensas, o perdão, a falta do perdão, as ofensas recebidas, os pecados cometidos, quando nós nos arrependemos dele, Ele diz que lança nas profundezas do mar, e não se lembra mais deles. Se você lembra, Jesus não lembra mais. Ser curado nessa noite, em nome de Jesus. Jesus já te perdoou, Jesus já te curou, Jesus já pagou o preço da cruz por ti, Jesus já te libertou das garras de Satanás. O que você quer na beira do tanque? Levanta nessa noite e anda. Abandona isso em nome de Jesus. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, a cura sobre a nossa vida, a transformação sobre a nossa vida. Mas quando nós não nos arrependemos e não liberamos o perdão a quem nos ofendeu, então nós estamos alimentando a nossa alma com as enfermidades. Já vou finalizar. O paralítico, ao invés de responder para Jesus: sim, eu quero ser curado, ele se preocupou em apontar o erro dos outros. Ele se preocupou em achar culpados. Eu fui abandonado, pastor.
O senhor sabe o que é ser criado cada dia na casa de um? Eu não sei, irmãos, eu não fui criado dessa forma, eu fui criado com meu pai. Eu não sei o que é ser criado cada dia na casa de um. Eu não sei o que é ser abandonado por um pai, eu não sei. Eu não passei o que você passou. Mas uma coisa eu garanto para você: Jesus, Ele pode curar a tua alma, Ele pode tirar isso do teu coração, Ele pode restaurar, porque Ele é um Pai perfeito. Ele não é como nós humanos, que falhamos, que erramos com nossos filhos, mas Ele é um Pai perfeito, que nos ama, que dá vida por cada um de nós. E esse Pai perfeito, Ele está aqui nessa noite, e Ele quer curar nossa alma nessa noite. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Fecha teus olhos. Charamaste keregeregaramagaramaga. Charamaste deregalamaste charamako. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, diga. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Ela acontece. Sabe o que é difícil? Abandonar o sentimento, abandonar aquilo que está nos alimentando há tanto tempo. Isso é o difícil, gente. Ser curado é tranquilo, Jesus está aqui e cura. Sabe o que é difícil? O difícil é largar o sentimento de culpa. O difícil é se prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não quero mais isso. Me agarrando, me segurando, me impedindo de avançar, de fluir, de ser feliz, de ser completo. Vou fazer uma oração para você nessa noite. E você vai vir aqui na frente. Você que precisa de cura no seu físico. Pastor, eu tenho laudo médico. Pastor, eu tenho dependência de remédio. Pastor, se eu não tomar remédio eu não durmo. Se eu não tomar remédio eu não acordo. Se eu não tomar remédio eu não vivo. Pastor, eu tenho dependências da minha vida física. Nós vamos orar por você hoje, pela cura. E nós vamos orar por pessoas que têm problemas na sua alma. Pessoas que não conseguem perdoar, que não consegue abandonar o passado, que não consegue se libertar daquilo que impede. Existem coisas que amarram você, trancam você. Quando parece que você vai pular na água, vem outra coisa impedindo você de avançar, impedindo você de crescer, impedindo você de ir adiante. Deus quer curar a sua alma nessa noite. Então eu quero chamar vocês que querem essa oração a virem aqui na frente. Rapidamente, em nome de Jesus. Nossos irmãos que estão na nossa transmissão na live, que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e você seja abençoado, curado, em nome de Jesus.